Já. Boa noite, senhora presidente, no local do Nil Ramos, senhores vereadores, público presente, especialmente aqui Cris Mazon, não é? Em nome de todas as ONGs, os CIPs, entidades da cidade. Uma vez eu estava dando uma aula e eu falei, sempre bom no colégio técnico, quando você for fazer a sua formação técnica, ela passa além da sua pedagogia, de todo o seu estudo, é necessário que você faça uma ajuda às entidades. E depois ele veio me perguntar, ele falou assim, professor, a entidade é a entidade lá daquela escola de espírito, não é? Eu falei assim, não, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que está acontecendo, não é? E que todo respeito e carinho às nossas entidades que vivem isso, né, que presenciam, é uma forma também de buscar o seu Deus, a gente precisa retomar a educação muito simples na cidade, não é? Quero ser bem objetivo, não é? Quero só destacar alguns pontos que foram conversados. Infelizmente, a gente precisa tocar na ferida. Eu lembro daquelas fábulas que quando você fala, você fica falando muito os defeitos, os problemas, você vira o problema, né? Então, eu não consigo entender qual a dificuldade de aceitar que tem coisa errada. Vai falar para mim que a licitação do transporte escolar que foi feito está certo. Foi muito bem falado aqui pelo vereador Edu, a questão licitatória, a questão consultiva, toda a parte técnica. Quero só lembrar uma questão, a falta de planejamento, a gente coloca em risco as crianças da cidade. A gente tem que parar com essa história, ou com esse tipo de desculpa, de que quem está reclamando é porque está reclamando. Está reclamando porque tem problema. Para quem não sabe, mas uma criança no ponto de ônibus, por 5 minutos a mais que o pai não consegue ficar, é um risco que a gente está colocando ali. E não são uma ou duas crianças, não é? Tenho certeza que todos os vereadores aqui, as vereadoras, receberam comunicados. Então a gente precisa retomar algumas coisas que são práticas. Um outro exemplo, quando a gente fala de licitação, e aí eu gostei muito da explicação do Edu, não é? Ele é profissional da área administrativa, e aí quando a gente começa a ouvir algumas palavras, por exemplo, você está falando isso porque você está protegendo a empresa de vinhedo. E qual é o problema? Ninguém está falando de protecionismo da era Trump, aqui ninguém está falando de dumping, de formação de protecionismo, não é isso. A gente está falando do que é básico para a cidade. Falta diálogo. De novo eu volto a reiterar, e aqui deixei para falar agora, obrigado Edson sempre pela presença, o Val também, secretário, sempre presente. É necessário que a gente dê um passo a mais, e precisa ser das pessoas, não é? Às vezes a gente fica com aquela sensação, o poder executivo, o poder legislativo fica a frase sem sujeito. A gente tem que dar um passo a mais. Para isso, o que eu quero compartilhar com vocês? Quero compartilhar também, específico na questão das verbas para as entidades. Quando a gente escuta, e eu participo há algum tempo já, então quando eu escuto que a entidade recebeu uma verba, ainda algumas pessoas olham com outros olhos. A gente está vivendo um mundo complicado, não é? Está aí a campanha da fraternidade da Igreja Católica, que já se tornou ecumênico, não é? Quando as pessoas pensam em eliminar a violência, não é a violência só para o católico, não é a violência para todo mundo. E aí, algumas pessoas estão bravas porque outras pessoas querem acabar com a violência. A gente está vivendo um mundo muito complicado. E aí, no caso das entidades, se eu escuto isso, me dá uma sensação de desinformação, que algumas pessoas falam assim, mas para que ajudar a entidade? Então foi muito bem falado aí, né? Imagine Vinhedo sem nenhuma das OCIPs ou ONGs, os 300 e tantos mil atendimentos que deixariam de ser realizados. Quem realizaria esses 300 e tantos mil? Não é? Eu vejo como desafio para que esse diálogo entre Poder Executivo e a gente como legislador, a gente faz esse meio de campo. Desafio 2018-2019 é zerar a fila do SAVE, fila da COVEC, fila do CRAS. Vinhedo tem capacidade financeira, tem capacidade, porque eu conheço, a maioria das entidades tem capacidade pedagógica, etc, etc, mas a gente tem que fazer algo a mais. Se a gente ficar com esse sentimento de que já fiz a minha obrigação, a gente sabe o final da história.
tem dúvida, é só visitar qualquer uma das entidades. Aqui eu faço questão de falar em nome das que eu conheço. Está todo mundo convidado. Para quem vem com esse discurso de, para que dar dinheiro para a entidade? Não é simples assim, é só visitar a entidade. A gente tem que dar um passo a mais, porque eu acho que o grande desafio da gente pensar Vinhedo como uma cidade que cuida dos vinhedenses, eu acho que essa é a tradução. O objetivo da gente ter a FEAVIN é cuidar dos vinhedenses, simples assim. A partir do momento que a gente conseguir aprender o marco regulatório, acredito que é um caminho, não é? Eu sempre vou tentar estudar um pouquinho, porque eu estou aprendendo também, mas o marco regulatório talvez seja aquilo que faça com que as entidades possam ser reconhecidas. Eu sempre dou exemplo, para quem não estava aqui presente, o ano passado veio um voluntário dar um treinamento, não é? Para falar de marco regulatório. E o primeiro slide que ele colocou, das 3 grandes empresas da cidade, as maiores arrecadações iam para ONGs de Jundiaí. E nada contra também, que eles façam o trabalho deles, mas será que a gente não precisa aprender? O Poder Executivo não pode ser esse meio de campo e vir aqui e falar assim, olha, estou aqui abrindo a porta das entidades, porque senão fica essa questão de, isso faz melhor, isso faz pior, e a gente perde o objetivo. Não é? Para quem gosta da área de qualidade, é a missão, é a visão, é a clareza do objetivo. Objetivo sem meta é objetivo que não vai ser cumprido. Então, o desafio para que o Poder Executivo, mais do que repassar, tomara que repasse o máximo que puder, mas é zerar as filas de espera. Eu acho que esse é o caminho. O que eu tenho para compartilhar também, pensando nesse estilo, eu fui conversar com um senhor chamado... Eu falei com ele porque ele mora em Brasília, Paulo Pires de Campos. Acredito ainda nas pessoas. Esse é um cara que ele é voluntário, ele tem mais de 35 anos trabalhando em Brasília, e hoje ele faz questão de falar que ele é apartidário, que é uma outra situação também que as pessoas estão meio que generalizando, não é? Então foi fulano que deu ideia, eu sou contra. Eu sou contra, porque não importa. E o seu Paulo, ele tem um trabalho muito básico, que é trazer para cidades, e principalmente cidades do interior paulista, resgatar um pouco dos projetos que a gente tem perdido. Eu tenho vergonha de falar para ele, porque ele, na verdade eu nem falei, eu liguei para ele, e ele pesquisou lá no cadastro, ele falou assim, Vinhedo perde muito projeto, né? Daí eu falei assim, seu Paulo, eu estou começando agora aqui, né? Eu tentei ser educado um pouquinho. Ele falou assim, não, eu estou vendo aqui, perdeu o projeto lá no Morumbi, perdeu o projeto da creche. Olha a imagem que a gente está levando da cidade. E algumas pessoas ficam bravas de a gente falar a verdade. O seu Paulo, ele disse o seguinte, reúne aí os vitinicultores da cidade, que eu vou ajudar vocês na agricultura familiar. Ele fez um trabalho, quem conhece aqui perto de Sorocaba, cidade chamada São Roque, cidade do meu povo lá, ele fez um trabalho e ele conseguiu verba para o povo plantar alcachofra. Então a gente vê o final da história e não vê o caminho percorrido. Então eu faço questão, eu vou trazer, fazer esse meio de campo, reunir, e aqui fica aberto também, eu vou procurar os que eu conheço, lógico, mas quem quiser, quem conhecer mais vitinicultores, vamos começar primeiro pela cultura do vinho para ser transformado em uva, da uva que vai ser transformado em vinho, para a gente tentar ajudar a cidade, não é? Dentro desse conceito, eu fui pesquisar uma outra coisa que eu acredito que a gente está meio que deixando enuviado, sombreado, como diz o povo mineiro, não é? Vinhedo não pode esquecer do nosso plano diretor. O plano diretor ele é tão importante que, no meu modo de entender, se a gente conseguir colocar, por exemplo, mobilidade urbana como um dos pilares do plano diretor, a gente, consequentemente, ajuda todas as questões. É uma questão, por exemplo, das entidades que têm ali a dificuldade de uma movimentação, é uma educação mais valorizada, porque vai trazer empresas que têm uma visão melhor, a gente cuida da segurança, porque de repente você não precisa deslocar tanto um poder da guarda, por exemplo, para fazer um trabalho que poderia ser feito pela comunidade, etc. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar, uma sugestão, colocar concessão urbanística no nosso plano diretor. Eu confesso que eu não consegui encontrar no plano diretor que hoje ele existe na cidade, mas a concessão urbanística ele tem um conceito que nos ajuda. Abre aspas. Instrumento de estrutura urbana destinado à realização da urbanização ou reurbanização do território municipal, a ser objeto de requalificação da infraestrutura urbana e reordenamento desse espaço. Então a gente tem um exemplo, que talvez não seja o melhor exemplo,
que foi na cidade de São Paulo, que eles não conseguiram evoluir com esse tipo de conceito, chamado concessão urbanística, porque ficou emperrado em algumas questões jurídicas, de repente, você tomar uma posse de um mercado ou de uma praça. Então, teve uma questão jurídica confusa. O que eu sugiro? Pegue o que é bom. Exemplos nós temos. É só descer aqui, que vergonha você trazer qualquer amigo seu, qualquer parente seu, e passar ali na frente da antiga estação. Foi colocado aqui os parques, não é? O Parque da Planalto essa semana também. Algumas pessoas pediram ajuda. A represa. Disse bem a vereadora Ana, a Praça do Avião, que é para ser um ponto turístico, de repente está sendo um ponto ali de abandono. Eu tenho um trabalho, uma experiência também com pastoral de rua de algum tempo já, mais de 20 anos na verdade. E a pastoral de rua ela é muito simples, porque ali no Irmão de Rua, a gente sempre treina as pessoas que às vezes se empolgam, não é? Cuidar do irmão de rua, cuidar da pessoa que escolheu estar na rua, você precisa ter um cuidado, porque aquela pessoa que está ali, ela teve uma decisão. E o irmão de rua só vai aonde tem abandono. Tinha um padre amigo meu que sempre dizia que nas missas dele ele queria que tivesse irmão de rua no final da missa. Porque a igreja que não tem irmão de rua é porque os fiéis são muito malvados, não ajuda ele no final da missa. Então a igreja boa é que no final da missa dá um dinheirinho ali para ele. E para a gente pensar, como é que a gente está cuidando da cidade de Vinhedo, dos nossos pontos turísticos, por exemplo? Não é? Será que não é hora da gente fazer uma política, uma parceria público-privada? O ano passado eu ouvi até uma ameaça do Poder Executivo no sentido de um anúncio, acho que é a palavra certa, né, de possíveis parcerias, mas a parceria público-privada ela só funciona, e esse é o conceito da concessão urbanística, se chamar a comunidade para debater. Precisa ser um conceito atual, é o maior desafio que eu vejo para que nosso 2018 aí seja diferente de 2017. Gosto do silêncio para a gente pensar. Cada setor, cada secretaria, eu acredito que durma sempre com uma pergunta ali, não é? Primeiro, será que o senhor prefeito vai cumprir o que ele prometeu de cortar a secretaria? Já é um método importante da gente incentivar as pessoas a fazer algo a mais. Se eu sou um secretário, eu vou falar assim, eu vou fazer o meu melhor. Vai que uma hora ele corte mesmo? Então que corte é que não está trabalhando. Segundo, para a gente se perguntar, o meu melhor é o meu melhor particular ou é o meu melhor para a cidade? A gente tem que passar esse nível de discussão que eu enxergo, de discussão teórica, e fazer o que é o bem da cidade. Quer um outro exemplo? Quando a gente faz um plano diretor com uma concessão urbanística, no mínimo é incentivar com que as comunidades, as pessoas participem. Como que está a nossa participação no plano diretor? Como que é? Quanto que eu estou ouvindo da cidade? Quanto que eu estou ouvindo do comércio? Quanto que eu estou ouvindo dos empresários? Que sacrifício que é montar uma empresa, conseguir pagar todos os seus impostos, etc, etc. E do nada, vem e muda uma regra e o transporte escolar, de repente, fica aí sem trabalho. Em resumo, o que eu quis trazer para a gente pensar, mobilidade urbana como um pilar do plano diretor, e a gente não esquecer do planejamento. Eu acho que está mais do que na hora a gente buscar a comunicação. Eu pensei muito antes de falar, já para encerrar a minha fala, porque vai parecer que eu estou chorando aqui, e eu nem gosto muito de chorar, mas o homem é sensível também, viu? Vocês podem achar que o homem não é sensível e tal. A gente só não foi nas entidades porque não fomos convidados. Viu, seu João? O Edu lembrou aqui. Foi até uma situação engraçada. Eu estava dando aula lá, né, semana passada, e os alunos falaram, ô professor, você não vai lá na festa lá? Eu falei assim, que festa? Então, eu quero aqui oficialmente dizer para as entidades que nós não fomos nas entidades na questão da comemoração do repasse só porque não fomos convidados. Mas, por exemplo, o SAVE nos convidou, então estaremos lá e contem conosco porque o bem da cidade é o bem da população. É isso que eu acredito.